Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração do Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, único Deus. Amém, amados? Mensagem da graça eterna, da paz eterna. Amados queridos, o nosso tema é trocar a verdade de Deus pela mentira dos homens. Trocaram a verdade de Deus pela mentira dos homens é o nosso tema. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa minhas pregas vocais, usa minha mente, usa-me como canal, como instrumento, usa-me como o Senhor quer, como o Senhor sempre tem feito. Usa-me para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. E a igreja eleita diz, graças a Deus, graças a Deus. Amém, amados? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, diz: Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então aí está a razão, né? Porque a humanidade está desse jeito, né? Porque desde da queda de Adão, o homem tem trocado o santo pelo profano, tem trocado a verdade de Deus pelas mentiras dos homens, tem trocado a adoração verdadeiramente ao Criador para a criatura, né? Eles acham que adorar a criatura é melhor, né? Porque eles dominam, né? Eles não podem dominar o Criador, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Por isso que eles adoram as criaturas, né? Adoram seres criados por homens, né? Todos esses seres aí, todas essas lideranças aí que eles adoram aí, estão no túmulo, né, irmão? O único que ressuscitou foi Jesus Cristo, né? Que é Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Nós não ficamos com tradição, nós ficamos com a Bíblia. Está na Bíblia, nós cremos. Tradição para a gente respeita, né? A gente respeita a tradição, mas nós ficamos com a Bíblia. Amém? Já distorceram a Bíblia, desde do começo de tudo eles distorcem. A prostituta mãe aí adulterou tudo aí, né? Então isso serve para a condenação da humanidade, né? Serve para a condenação da humanidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 19 diz: Se alguém retirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas deste livro. Amém, irmão? Se alguém tirar. Aqui está dizendo se alguém tirar, mas a gente está vendo aí, né? Os homens tiram aí, né? As versões eles têm feito as versões da Bíblia como eles querem, né? Então, esses homens estão condenados, esses homens e essas mulheres, né? Esses falsos profetas estão condenados, porque eles não reverenciam a palavra, eles usam para seu bel prazer, olha. E se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, eu tenho muita reverência quando eu leio a Bíblia, eu tenho muita reverência, porque
eu sei o valor que tem, eu sei o peso que tem, né? Nós temos que respeitar, né? E a gente vê por aí as religiões aí, irmão, distorcendo tudo para seu bel prazer, com ganância, para construir impérios, né? Tradição para lá, tradição para cá. A Bíblia para eles não existe, né? A Bíblia para eles não existe, ele fica com a tradição. Não porque a nossa igreja foi criada por Jesus Cristo, não sei o que, meu Deus amado, Jesus não criou, né? É muita lorota, né? Mas pior que tem os cego guiando cego, né? Teologia, né? Usando a teologia do medo, usando o achismo do homem, tudo isso aí não vale nada, isso é esterco. O próprio apóstolo Paulo largou mão disso tudo, rasgou esse diploma, né? Então, Mariologia, imagina agora, inventaram Mariologia, imagine, todo mundo agora é adorado, menos Deus, olha, misericórdia, irmãos, misericórdia, eu tenho pena desse povo, esse povo que em vez de adorar o Criador, adora a criatura, cada dia se condena mais, por isso que a gente vê aí como é que está o mundo, a humanidade, né, irmãos, porque eles querem dominar, eles querem tudo para seu bel prazer. E nós sabemos que há um só Deus, irmão. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz: todavia, para nós quem? Para nós, aquele que crê no Cristo ressuscitado, no maravilhoso Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, a igreja eleita, para nós, há um só Deus, o Pai, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, nós existimos para Ele, para a honra e glória dEle, há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Amém, irmão? Fechou, não há o que, toda essa heresia aí, da religião aí, porque é antiga mesmo, é tradição, Trindade, né? Trindade, um Deus com três cabeças, o próprio Isaías capítulo 6, ele vê um só trono, há um só trono, irmãos, há um só trono, olha só, amados, é a unicidade de Deus, um só Deus, a unicidade, Ele é único, olha aqui o que é que diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, Ele é o único, irmão. 1 Reis capítulo 8, versículo 60 diz: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Todos sabem que o Senhor é Deus e não há outro. Salmos 83, 18, para que saibais que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 66, 10, porque tu és grande e opera maravilha, só tu és Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Isaías 45, versículos 5 e 6 diz: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. A vontade é de Deus, a soberania de Deus. Eu vou te cingir, eu te escolhi mesmo sem você me conhecer. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saibais, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro.
Eu sou o Senhor, com S maiúsculo, e não há outro Deus. Não há outro Deus, irmãos. Toda heresia dessas seitas por aí, fazendo o homem de Deus, eles querem esse aí eu vou, e aí esse aí eu vou fazer ele um santo, esse aqui eu vou transformar no demônio, esse aqui eu vou transformar no santo. O homem não tem poder nenhum para isso, irmão. Pode jogar água benta, pode jogar óleo, pode jogar o que quiser, irmão. O homem vai continuar daquela mesma forma. Essas heresias aí, vai rezar. O pão vai continuar o pão, irmão. Aquela partícula de pão vai continuar pão, não vai virar carne. E o suco de uva lá, o vinho, vai continuar vinho, não vai virar sangue de forma nenhuma, irmão. O homem não tem esse poder. Amém? Deuteronômio 4:35. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Nenhum outro Deus senão o nosso Deus. Deuteronômio 32:3. Porque apregoarei o nome do Senhor, da grandeza no nosso Deus. Apregoarei, eu vou pregar, como o apóstolo Paulo, até nos meus últimos dias, como ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu vou pregar até o final dos meus dias aqui, que Deus me deu aqui na terra. Eu vou pregar um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem toda... Eu estou dando vários versículos aqui, irmãos, vários textos aqui, mas só crê, irmão, só crê aquele que é filho de Deus. Aquele que não é não vai crer. Isaías 43:10-11, olha, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus com D minúsculo, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Amém? Amém, amados? Então não há salvação fora de Deus. Salvação é por graça. Romanos 2:8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor que te criou, né? Que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez, Ele a confirmou, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Ele é Deus e não há outro além dele. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 8, versículo 4, do 4 ao 6. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nada e no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses com D minúsculo e muitos senhores, todavia para nós quem? A igreja eleita, a igreja escolhida, predestinada, para nós, há um só Deus, Pai de quem é tudo, para quem nos vivamos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele, irmãos. Amém? Coisa maravilhosa, né?
Olha aí, um só Deus. Efésios capítulo 4, versículo 6 é clássico, né? Nós sempre temos lido aqui, né? Um só Deus e Pai de todos, todos os eleitos, os filhos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Olha aí. Olha aí. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Olha só. Só existe um Deus, irmãos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. É um só mediador, irmãos. Não há essa lorota de pontífice, de medianeira, irmãos, isso não tem na Bíblia, irmão. Eles ficam com a tradição, a gente fica com a Bíblia. Eles ficam com a tradição, com as histórias, com as lorotas, com as piadas, nós ficamos com a Bíblia, com a Escritura Sagrada. Amém? Salmo 89, versos 6 e 5. Ou melhor, Salmo 89, versos 6 ao 8. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que cercam. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, como a tua fidelidade ao redor de ti. Quem é forte igual ao nosso Deus? Ninguém, irmão, ninguém. Tudo é criatura, irmão. Tudo é criatura. Amém? É como deixa eu dar um exemplozinho bem simplesinho, bem chulezinho. No ônibus só tem um motorista, o resto tudo é passageiro, né, irmão? Então só tem Deus, irmão, só tem Deus. Amém? Só tem Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Êxodo, capítulo 8, versículo 10. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isaías 40, 18. A quem falarei, ou melhor, a quem farei semelhante a Deus? Ou com que compareis? Quem é semelhante a Deus? Ou com quem a gente vai comparar? Não tem, irmãos. Não tem. Só Ele. Amém? É o único Deus. Isaías 40, versículo 25 e 26. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Levante a cabeça para o céu e veja quem criou essas coisas. Segundo o seu número, Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza da sua força e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Ele chama pelo nome, a palavra nem saiu a boca. A religião, ele inventa essas coisas de livre-arbítrio. O homem escolhe Deus, o homem quem escolhe, inventa trindade, 3 deuses, não sei quantos deuses. Ele inventa adorar a criatura, porque a criatura é manipulada. Ele não quer adorar a Deus, por quê? Porque Deus não é manipulado.
Deus não se deixa enganar, não. Deus não se deixa escarnecer, né, irmãos? Né? João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, sem ele, sem o maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, nada era feito. Neemias capítulo 9, versículo 6, tu só és Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus e todos os seus exércitos, e a terra, e tudo quanto nela há, os mares, e tudo quanto nele há, e tudo os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Todos adoramos a este Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15, diz, dizendo, varões, por que fazei estas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que vocês se convertam dessa vaidade, se convertam ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles. Então, amados, se converta dessas heresias. Agora a gente sabe, né, irmã? A gente sabe que aquele cabrito não vira ovelha, né? Joio não vira trigo, né, irmão? Então, nós sabemos que Deus conhece os que são seus, né? Deus conhece os que são seus, então não adianta. O próprio Deus cegou o entendimento. Eles têm ouvido, mas eles não ouvem. Eles ouvem tudo, menos a palavra de Deus, da comichão, tudo, porque Deus fala para os seus, né? Deus falou para aqueles que são seus, né? Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a honra, a ele a glória, a ele toda a adoração, nosso Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz, digno és o Senhor de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e fora tudo, tu criaste todas as coisas por tua vontade. Amém, irmão? E fora da vontade de Deus nada é criado, irmãos. Salmo 135, versos 5 e 6, porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses com D minúsculo. Tudo o que o Senhor quis, ele o fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Tudo, Deus fez a vontade dele, irmão. A oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vontade dele, ele já fez a vontade dele. Assim na terra como no céu, ele convergiu céu e terra. Amém? Que maravilha, né, irmão? Êxodo capítulo 15, versículo 11. O Senhor, quem é como tu? Ó Senhor, quem é como tu? Entre os deuses com D minúsculo, quem é como tu? Glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Ele é terrível no louvor, ele opera maravilha. 2 Samuel capítulo 7, versículo 22. Portanto, grandioso és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu.
só tu, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Amém, amado? Só Ele. Amém? Eu estou lendo todos esses versículos aqui, irmão, alguns versículos eu estou lendo, mas eu vou estar ministrando, vou estar pedindo revelação, porque Evangelho da Graça Eterna é revelação, né, irmãos? Revelação para estar ministrando todos esses versículos, declarando, provando dentro da palavra que só existe um Deus, que não existe trindade é católica, irmão. Né? A igreja cristã, protestante, trouxe muita coisa. As filhas adquiriu muita coisa da prostituta mãe, né? A prostituta mãe veio com muita heresia, veio com todas as heresias, veio com o balai cheio de heresia, e as filhas abraçaram, né? Trindade, né? Adorar homens, adorar objetos, né? Mãe de Deus, né? Rezar por mortos, batizar criança, né? Mariologia, Maria tem que ser adorada. Nenhum momento na Bíblia a gente vê Jesus dizendo que Maria tem que ser adorada, a irmã Maria, né? Nós respeitamos porque ela teve um papel importante, né? Mas a prostituta mãe trouxe como virgem, ela foi virgem até o nascimento de Jesus, mas depois ela teve filhos, teve sua vida normal. Nós respeitamos, mas nós não adoramos, nós adoramos a Deus, porque Ele é o Criador, né? Se Deus tem mãe, então ele não é o Criador. Porque a tradição para a gente não vale. A gente respeitamos. Mas está na Bíblia, nós cremos. Está aqui, olha. Está aqui, nós cremos. Ó. Tá vendo? A minha velhinha aqui, ó. Eu tenho várias Bíblias. Essa daqui está velhinha de tanto eu comer lá. Né? Mas eu tenho outras Bíblias aí, várias traduções aí, né? Tem umas aí as traduções aí que os homens aí denigriam, adulterou tudo ali, mas a gente procura sempre ficar naquilo que a gente foi chamado, né? Como nós lemos aí, né? Não podemos de forma alguma, não podemos nem acrescentar, nem tirar, nem pôr, né? Então, não podemos aí fazer, né, como nós lemos Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Sabe por que eles tiram, irmão? Eles são pagos para isso. Hoje tem a internet, né? Tem a rede social, então muitos aí estão sendo pagos para espalhar heresia. Muitos estão sendo pagos para espalhar heresia, né? E muitos cegos atrás, um cego guiando e muitos cegos atrás deles, né? Porque tradição. Que tradição, irmão? A gente fica com a Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está, nós não cremos. Está na Bíblia? Tá. Não, mas a gente fica com a tradição. A tradição vai substituir a palavra de Deus. É o manual do cristão, irmão. Se a gente não for guiado pela palavra, a gente vai ser guiado por quê? Há outro caminho, a não ser Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todas essas instruções estão na palavra de Deus, está contida na palavra, no livro sagrado. Então não há como a gente ir buscar tradição. Porque meu avô, meus ancestrais, ele vivia na tradição, ele foi fiel à tradição. Irmão, eu fico com a palavra. Amém? Para isso nós somos perseguidos, nós somos odiados, mas nós ficamos com a palavra. Desde o princípio foi assim. Estevão, o primeiro diácono, ele morreu em praça pública por defender a palavra, mas ele não negou.
Ninguém estava pagando a Estevão ali, ninguém estava pagando a ele ali para... Não, por amor a Cristo. E hoje, esses hereges por aí, eles estão recebendo, irmão. Eles têm uma vida de um luxo maldito aí, para defender heresia. Já pensou Deus? Deus erra, irmãos. Deus não erra. Deus faz tudo perfeito, irmão. Já pensou se Deus tivesse criado 2 homens? Como era que nós não estaríamos aqui? Já imagina se Deus tivesse criado 2 mulheres, nós não estaríamos aqui. Tudo que Deus fez foi perfeito, irmão. O que há 100 anos, há décadas, era certo, hoje é certo. O que há 100 anos era errado, hoje é errado, irmão. Não tem arrumadinho, não tem agora... Como é que nós vamos se vender se nós já fomos comprados? Nós não se vendemos, irmão. Muitas vezes passamos necessidade, muitas vezes... né? Mas nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Vamos orar? Amém? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ainda há 7.000, Senhor. Ainda há 7.000 que não se curva, que não se vende. Há 7.000 que não adora Baal, que não adora ídolos, imagem de escultura, que não adora criatura. Nós adoramos o Criador, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a unicidade de Deus. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Deus é o Senhor e não há outro além dele. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade. Pai, te louvamos, te agradecemos por esta palavra desde agora e para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Nunca se esqueça, o maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.